Agora tem um negocinho legal aqui no Teams. Né? Ó, Nossa! dá pra... Ele nem precisa do fundo verde. Isso aí. É isso aí. Põe uns balãozinhos. Eu deixo esse aqui que desfoca o fundo só. Né? Ou fica sem nada. Ai, deixa os balãozinhos. Depois o colega assiste meu vídeo aí, ó, aí vira piada. Bom, a gente, o que eu preparei hoje para vocês foi para a gente finalizar a parte do PowerPoint, certo? E dar início no Word. Né? Então a gente vai ver os 3 aplicativos, PowerPoint, Word e Excel, nessa ordem. Então, terminar de mostrar alguns detalhes do PowerPoint e depois a gente já começa a falar do Word. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Qualquer coisa vocês vão me perguntando, tá? Eu vou compartilhar minha tela para vocês verem as funções. E qualquer dúvida, vocês ou clica na mãozinha ali, ou então abre o microfone e me chama, tá? Que aí eu pauso e a gente conversa. Eu vou deixar o meu fechado, porque minha cachorra late muito. Não, sem problema. O microfone dá para o mundo aqui também, qualquer coisa, tá? Se por acaso alguém sai, deixa o microfone ligado, começa a fazer barulho, dá para a gente desligar aqui também, tá? Mas qualquer coisa, vocês abrem o microfone e me chamam. Qualquer dúvida, tá bom? Então, vamos lá. Estão vendo minha tela? Tá bom. Assim, quando a gente começou a falar do PowerPoint, eu fui tentando passar pelas funções que eu tenho, né? Então, assim, ficou algumas coisinhas para trás, poucas coisas, né? E aí eu vou mostrar para vocês agora esses detalhes, tá? Por exemplo, um deles está aqui na parte de apresentação de slides, né? Então, se eu coloco alguma informação, né? E aí... Só para ficar com alguma coisa aqui, tá? Certo? Então, tem esses 3 slides. E aí, lá na parte de apresentação de slides, eu tenho aqui a opção de, para uma apresentação específica, né, para essa apresentação, eu posso ocultar um determinado slide, né? Então, assim, vou iniciar minha apresentação. Né? Ele vai ignorar esse slide aqui do girassol. Né? Então, que ele está marcado para ocultar. Então, ele fica até aqui oculto, né? Então, vamos supor que eu tenho uma apresentação que eu fiz lá e que eu vou apresentar em várias situações. E aí tem algum determinado slide que para aquela situação específica eu não preciso apresentar, mas eu também não quero apagar ele daqui. E depois se eu precisar dele, daquelas informações, né? Então eu posso simplesmente nessa parte de apresentação de slides, ocultar ele. Né? E aí eu oculto ou não na hora que eu quiser. Tá? Aqui eu também tenho a opção, clicando com o botão direito em cima do slide, de ocultar ele. Tá? Então ele não aparece na minha apresentação, não tem perigo de aparecer aquele slide que eu ocultei.
Aqui a apresentação de slide normal, F5, do slide atual. Então, se eu estou aqui nesse slide, eu quero ver a apresentação a partir daqui. Seguro a tecla Shift e aperto F5, ele começa desse slide. Ou então, eu faço aqui do slide atual. No modo de apresentação. Eu tenho a apresentação personalizada, onde eu posso criar uma nova apresentação e falar qual que é o primeiro, qual que é o segundo, qual que é o terceiro slide. Então, se a ordem aqui eu quero diferente, por exemplo, isso aqui, isso aqui, eu posso, ao invés de eu bagunçar os meus slides, eu criar uma apresentação personalizada. Então são para situações bastante específicas, né? Se eu tenho uma apresentação extremamente longa, falando de diversos assuntos, e aí eu vou ter uma necessidade de fazer uma apresentação só sobre um determinado assunto abordado por essa apresentação gigante, eu posso criar uma apresentação personalizada e selecionar só os slides daquele assunto, né? Então, aqui, ó, assunto 1, eu só quero esse slide aqui. É só de exemplo, tá? Então, eu vou ter aqui essa apresentação personalizada. Tá? Então, toda vez que eu for aqui, eu tenho as minhas apresentações personalizadas. Eu vou mostrar ela. Essa apresentação que está personalizada. Tá? Eu posso remover ela daqui também, copiar, criar várias. Tá? Então, é para situações onde a pessoa tem uma apresentação muito extensa, né, sobre vários assuntos e escolhe ali, cria apresentações personalizadas. É um jeito de trabalhar. Tem esse apresentar online, tá? Que permite que eu faça uma apresentação de slides online. Então, assim, é diferente de eu disponibilizar o arquivo, é diferente de eu gravar um vídeo no YouTube, é diferente de fazer uma apresentação via Teams. É uma apresentação onde que as pessoas com um link, tá? Eu vou pôr aqui, ó, para apresentar online. As pessoas com o link que eu vou fornecer aqui conseguem acompanhar a apresentação online, enquanto eu faço a apresentação. Tá? Se vocês quiserem, eu vou jogar isso aqui ali no chat. Se vocês quiserem acessar, eu vou iniciar a apresentação, vocês conseguem ver. Mas você tem que entrar lá. Tá, e aqui para mim aparece, para vocês apareceria desse jeito. Estou lá na apresentação. E aqui no navegador, ela está aparecendo a apresentação online. Tá? Vou voltar na minha apresentação. Vou mudar o slide. Lá no navegador também muda. Vocês conseguem acompanhar isso. Tá? Então, esse é um outro jeito de fazer a apresentação. Fazer a apresentação online. Se eu parar isso aqui, né, enquanto isso aqui estiver rodando, eu estiver nessa tela de apresentação online, aquele link que eu coloquei lá no chat, ele está funcionando. Né? Eu quero que isso pare de acontecer. Eu finalizo aqui. Tá? Se a apresentação online, ele vai falar que todo mundo que está assistindo a apresentação vai parar de ver. Então, eu consigo encerrar aqui a apresentação. Então, agora ela não vale mais nada. Não tem mais a apresentação. Tá? Então, tem ali essa opção da apresentação online. É interessante, dependendo da situação. Tá? Aqui eu tenho algumas configurações da apresentação de slides. Tá? Durante a apresentação, se ela vai ser exibida por um orador, então vai aparecer a tela toda. Se ela vai ser apresentada por uma pessoa, e ela vai ser por uma janela. Né? Então, a janela é outro modo. Se ela vai ser apresentada em um quiosque, também em tela inteira.
Aqui, quais os slides que vão aparecer? Todos, ou de um até outro. Tá? Repetir até ESC ser pressionado. Então, isso aqui, ó, se eu colocar, marcar essa opção, eu vou clicando, ele vai mudando os slides e ele vai voltando. Ele fica aqui infinito. Ele só vai parar na hora que eu apertar o ESC. Ele fica num loop. Tá? Então, se eu não quero que ela tenha lá 10 slides, ou então uma apresentação de fotos, e eu quero que na hora que ela chega no final, ela volta de novo, eu tenho que marcar isso aqui. Aí ela vai ficar repetindo. Tá? Apresentação sem narração. Então, vamos supor que na minha apresentação eu gravei um áudio de narração, mas eu não quero que essa narração aconteça nesse momento. Então, eu desmarco aqui. Tá? Eu marco essa opção e aí eu não deixo a narração acontecer. Se eu tenho animações na minha apresentação e eu estou, por exemplo, numa máquina muito lenta, então eu posso desativar as animações, sem ter que mexer na minha apresentação, entendeu? A ideia é eu não mexer na apresentação, não quero mexer nas minhas animações, mas eu quero que nessa apresentação elas não aconteçam. Então eu marco essa opção aqui. E também eu tenho como desabilitar a aceleração gráfica de hardware. Em que situações que você usaria isso aqui? Tem uma máquina, onde eu estou lá fazendo a apresentação, e as minhas animações estão dando algum problema. Então pode ser algum defeito de hardware da máquina. Eu posso tentar desabilitar a aceleração gráfica por hardware e tentar rodar a apresentação e ver se ainda as minhas animações vão funcionar. Se mesmo assim elas não funcionarem, vou ter que marcar essa opção aqui. A cor da caneta, a cor do apontador. Apontador é o laser, tá? Simula um laser apontador, então padrão é vermelho, pode ter azul ou verde. Tá? E a cor da caneta eu tenho várias aqui, qualquer cor que eu quiser, na verdade, né? Qualquer gama de cor aqui que eu quiser. Para avançar os slides, o padrão é usar intervalos quando houver. No meu caso aqui eu não tenho intervalo. Então, ela só vai avançar manualmente, ou clicando com o mouse, ou a setinha do teclado para a direita ou para a esquerda para voltar. Se mesmo que eu tenha intervalos, ou seja, ele vai passar de tempo, ele vai pular para o próximo slide, vai passar mais um tempo, vai pular para o próximo slide. Isso é um intervalo. Se mesmo que tenha intervalo, eu não quero que nessa apresentação eu use esse recurso, eu marco aqui manualmente. E aqui em situações onde eu tenho vários monitores, que é muito comum numa apresentação, numa palestra, você tem um computador ligado no projetor. Então, teoricamente, você tem 2 monitores. Um monitor do seu notebook ali, ou do computador que está ali disponível para você, e o outro monitor é o como fala, projetor em si, certo? Então, se eu quero aqui que a apresentação aconteça num determinado monitor, então eu escolho por aqui. No meu caso, só tem um monitor disponível aqui na minha máquina, então ele não aparece um segundo monitor aqui. Ele não faz isso sozinho. Se eu tivesse em 2 monitores, aí eu ia ter monitor principal e um outro monitor aqui para eu poder escolher. Usar modo de apresentador, não consigo fazer aqui com uma tela só. Mas ele me exibe na minha tela alguns botões para avançar. Se eu tenho alguns detalhes escritos no meu, algumas anotações escritas no meu slide, eu consigo visualizar. E o que está aparecendo lá na outra tela é a apresentação de fato. Tá? Então aqui eu tenho um monte de coisa para configurar de apresentação. Isso vai ficar valendo até eu mudar. Tá? Até eu alterar, voltar para o padrão, deixar do jeito que eu quiser. Certo? Mexi num monte de coisa aqui, não sei, quero voltar ao jeito que estava, eu não dou um OK aqui e eu cancelo. Tá? Testar intervalos. Tá? Isso aqui serve para eu contar os intervalos. Então, tá vendo aqui? Está passando o tempo, e aí, vamos supor, estou aqui testando a minha apresentação. Então, nesse slide, eu demorei 15 segundos para falar. Né? Então, deu 15 segundos, eu cliquei. Fui para o próximo slide, agora está contando de novo. Aí aqui vamos supor que mais
10 segundos, eu consegui falar tudo. Então, eu falo o que eu tenho que falar e clico em próximo. Eu estou testando quanto tempo eu levo. E mais o último slide, mais 5 segundos, eu terminei de falar. E eu vou clicar de novo. Tá? Então, ele cria para mim os intervalos. Né? Então, ele está me falando que o tempo total da apresentação foi de 33 segundos. Obviamente que eu não precisava desse contador para saber isso, foi muito pouco. Mas imagina uma apresentação de 50 slides que levaria 1h30 para eu fazer. Né? Então, ele ia me mostrar que demorou 1h30 para fazer essa apresentação. E aí eu vou fazer uma apresentação num local onde que eu tenho um limite de tempo. Né? Então, eu falo assim, você tem no máximo 1 hora. Então, eu estourei demais o meu tempo. Né? Eu preciso refazer, preciso rever. Então, é um jeito de eu treinar aqui a minha apresentação. Se eu tenho 1h30 e deu 1h30 aqui certinho, pô, maravilha, tá ótimo. Então, se eu quer salvar os tempos dos slides, né? Então, testar no intervalo serve para duas coisas. A primeira, né, eu vou fazer uma apresentação, né, e aí eu sei quanto tempo que eu estou levando, eu simulo essa apresentação e ele conta o tempo para mim. Esse é um ponto. O segundo ponto é se esse tempo entre um slide e o outro, no que eu cliquei, se eu quero salvar isso no tempo dos slides. Se eu quero que ele faça isso automaticamente, que ele faça essa transição automaticamente. Tá? Então, eu vou pôr sim aqui, que ele vai salvar. Agora, o meu slide, ele tem tempo de transição. Se eu der um F5 aqui agora, tá? Ele vai passar os 15 segundos e ele vai ter que pular para o próximo slide automaticamente. E depois mais 10 segundos e depois mais 5 segundos. Vamos só testar se está funcionando direitinho. Tá? Não cliquei em nada, vou ficar até mostrando minhas mãos aqui, não estou clicando em nada. Eu poderia clicar com o pé, mas não convém. Tá? Então, mais 5 segundos e ele vai finalizar a apresentação. Tá vendo? Então, lembra que lá nas transições eu consigo colocar o tempo, tá, das transições do slide? Ó, do primeiro slide para o segundo, ele já está aqui, ó, 15 segundos e 78 milésimos de segundo, centésimo de segundo. Aqui, 10 segundos, e aqui deu 6 segundos. Então, ao invés de eu ir colocando o tempo aqui, a não ser que eu saiba exatamente quanto tempo que eu quero que fique cada coisa, o melhor jeito é eu fazer esse testar intervalos. Tá? E aí eu posso, inclusive, configurar minha apresentação, ela está usando os intervalos, e eu quero que ela vai repetindo até a tecla ESC ser pressionada. Tá? Então, desse jeito aqui, ela vai ficar passando. Então, vou esperar os 5 segundos aqui. E ele vai começar de novo. Nessa situação, eu tenho já uma apresentação de slides que tem intervalos de um slide para o outro. E aí eu marquei para ela ficar sendo repetida até eu pressionar ESC. Para quando que eu vou usar essa situação? Imagina você tem uma tela que fica no lugar que você preparou uma apresentação de slides. Vou pegar um exemplo aqui. Você trabalha numa empresa, você criou uma apresentação para falar de uma semana de sustentabilidade. Né? Então, assim, o pessoal te deu todo o material, as imagens, fala, cria uma apresentação de PowerPoint aí, que fica passando a propaganda da semana de sustentabilidade. Isso vai ficar sendo passado nas telas que a gente tem aqui pela empresa, tá? Lá no refeitório, lá na, sei lá, na sala de descanso, que vai ficar passando isso, né? Para ele ficar passando sem parar, como se fosse um vídeo, eu tenho que fazer isso aqui. Eu tenho que colocar os intervalos que eu quero, né? E marcar essa opção para ela repetir até a tecla ESC ser pressionada. Se não, tem lá 5 slides, ele vai passar os 5 slides e vai chegar lá no fim da apresentação. E não vai começar de novo, vou ter que ir lá clicar manualmente. E eu quero que isso fique passando o dia todo como se fosse uma propaganda. Só marcar essa opção aqui. Tá? Posso gravar a apresentação de slides. Eu entro no modo de gravação aqui. Aí eu vou gravar o áudio, eu vou
posso escrever aqui na minha apresentação, posso usar o marca-texto, posso apagar também, né? Eu consigo colocar o laser, ó, apontar o laser aqui em algum lugar, certo? E eu posso, aqui ele vai gravar do meu microfone, e vai pegar a minha câmera. Então, quer ver? Eu vou pôr para gravar aqui, e aí ele começa a fazer a gravação. Aqui embaixo eu tenho a opção, que eu não vou conseguir mostrar agora, porque a minha câmera está sendo usada pelo Teams, né? Mas aí apareceria, vocês estão vendo esse quadrinho aqui? Vocês conseguem ver esse quadro, esse mesmo quadro que eu estou vendo aqui, né? Ou não está aparecendo do Teams? Não está aparecendo? Tá. Eu vou fazer um negócio. Tá aparecendo sim, eu consigo ver. Apareceu um quadradinho lá? Aham. Tá. Esse quadradinho aqui, que está com o JM agora, Sim, sim. apareceria um quadradinho com a minha câmera, com a imagem da minha câmera. Tá? Então aqui ele está gravando, a gravação está em andamento, né? Tem um tempo aqui, ó, da gravação, e eu posso desmarcar o áudio, o vídeo, porque eu não quero que apareça. Tá? E aí eu estou fazendo a gravação, estou falando, né? E vou mudando os slides, e vou falando, e vou mudando os slides, vou falando. E aí parei a minha gravação. Acabei a minha gravação. Ele está salvando. Se eu não quero que salve, eu cancelo aqui. Vou esperar. E aí, PowerPoint? Pegou minha gravação. Deve ser por conta do... Era só um minutinho. Deve ser por conta de estar usando meu microfone aqui. Gravando de novo aqui. Vou bonito.
professor saiu. E eu não entendi nada também. Voltei. Fechou minha tela aqui sem querer. Tá fechando o meu PowerPoint e fechou o Teams também. Mas vamos lá, calma aí. Sem pânico. Deixa eu chamar meu... de novo. Que aqui é minha gravação, ela não estava fechando, acho que ela está dando conflito porque eu estou rodando a câmera e o áudio junto com o Teams. Então ela não vai dar muito certo ali não. Só que aí fechou, travou todo o meu PowerPoint, eu não consegui nem recuperar o meu arquivo aqui. Vamos usar uma outra apresentação aqui, não tem problema não. O conteúdo, nesse caso aqui, não é importante. Tá? Então tem como eu gravar, ele gera um arquivo, tá? Uma gravação, que vai aparecer tanto os slides, a telinha aqui no canto com o meu rosto, né, com a minha imagem da minha webcam, e o áudio meu falando. Então posso fazer meio que uma videoaula assim também, gravando a apresentação de slides. Tá? Aqui também eu consigo mudar aquela questão do monitor quando eu tenho mais de um. Tá? E o que mais tem aqui de interessante? Essa questão de legenda a gente não usa, tá? Tem alguns um trabalho com essa questão de legenda para gerar a legenda e ficar aparecendo legenda aqui embaixo. Então, marcando ou não marcando, a gente não tem essa opção. E eu tenho aqui também essa aba de revisão que ela perdura aí nos outros aplicativos do Office, que é o Word e o Excel. Onde eu consigo fazer verificação de ortografia. Tá? Eu tenho dicionário de sinônimos. Né? Então, se eu pegar um texto aqui, eu consigo buscar sinônimos, né, de senhas. Português. Vamos mudar aqui, ó. Português Brasil. Tá, português de Portugal. Né, então, selecionei a palavra, cliquei em dicionário de sinônimo e me dá sinônimos da palavra que eu selecionei. Tá? Se fosse desse aqui... Tá. Então, sistemas. Professor, travou, voltou. Voltou? Nessa questão de acessibilidade, ele tenta buscar situações de acessibilidade para pessoas com deficiência visual, né, deficiência auditiva. Né, então, é um recurso novo. Ele tenta buscar, analisa todo o seu texto, porque o PowerPoint é meio complicado, a gente trabalha com imagens. Então, ele vai demonstrar para mim, por exemplo, que tem locais onde tem imagens e não tem nenhum tipo de texto, né, que seria aquela audiodescrição da imagem. Então, ele faz essa verificação de acessibilidade. Tá? Pesquisa inteligente. Tá? Então, selecionei uma palavra, faço uma pesquisa para essa palavra, tá? De imagens, de tudo que eu quiser. Tem a opção de tradução, aqui dentro mesmo. Então, se eu quiser traduzir isso aqui tudo, usando meu tradutor de Klingon, então deixa eu pôr aqui português, e vou traduzir para inglês. Tá, então ele já faz essa tradução. E se eu quero traduzir e inserir essa tradução aqui, né, se fosse o oposto, é só eu mudar aqui. Do inglês, português para inglês. Qualquer outro idioma que ele suporte aqui, tá?
qualquer outra coisa que ele suporte, ele também vai fazer essa tradução. Então, você não precisa ir lá, ficar indo no tradutor do Google, né? O tradutor do Google lá no navegador. Nossa, aqui dentro do documento você tem um tradutor aqui dentro. Tá? Tem como eu definir o idioma. E aqui tem como colocar comentários. Toda essa seção aqui de comentário. Então, quando essa questão de revisão aqui é numa situação onde que a gente está trabalhando em conjunto. Então, vamos supor que a gente está fazendo um projeto, está trabalhando em conjunto, elaborando um documento juntos, e aí a gente não está trabalhando ao mesmo tempo, né? Nem ao mesmo tempo, nem no mesmo local. Então, você faz uma parte da atividade e me passa para fazer outra parte. Aí eu faço alguma coisa, eu quero colocar um comentário que não seja algo inserido aqui no documento, só um comentário mesmo. Então, eu posso fazer um comentário, tá? E aí vai aparecer pelo meu nome, e eu vou criar aqui, ó, modifiquei essa parte, tá? E fica um comentário aqui. Então, aqui ele me exibe que existe um comentário, mas isso não aparece, obviamente, na apresentação. Tá? Não vai aparecer na apresentação, mas ele só me exibe que existe um comentário. Se eu clicar aqui, ele abre o comentário. Né? E aí, vamos supor que a outra pessoa vai lá e responde, tá bom. Né? Ficou uma porcaria. Né? Pode responder. E você pode até brigar com a pessoa por aqui. Né? E eu posso remover também os comentários por aqui também. Então, mostra todos os comentários que eu posso fazer. É muito mais comum isso no Word que a gente vai trabalhar. Porque dentro do Word, alguém pode fazer uma correção para você. Então, você pode elaborar um texto, passar por um revisor, e esse revisor vai ir colocando comentários no que pode ser melhorado. Ou o que ele já melhorou, né, o que ele já modificou daquilo, ou o que ele acha que você pode modificar. Sugestões. Tá? Então, são comentários que não influenciam o documento em si. Tá? Como se fosse um post-it que você coloca coladinho ali no documento e falando alguma coisa, deixando algum recado para alguém. Mas você é uma maneira de trabalhar em equipe onde você não apaga e corrige o que a pessoa fez sem avisar. Se você apaga e corrige, deixa um comentário avisando. Devolve o documento e fala, fiz algumas coisas no documento, dá uma olhada nos comentários que eu deixei. Ou então, fiz algumas sugestões de melhoria, dá uma olhada nos comentários. Né? Melhor jeito de se trabalhar. Aqui eu posso fazer comparação entre dois arquivos de PowerPoint para ver se tem alguma coisa de diferente, arquivos parecidos. E nessa parte de tinta aqui, é só o computador que aceita a canetinha, né? Que tem a tela, que é touch, aí eu tenho essa opção de tinta. E aí eu tenho essa parte de exibição, tá? De exibição aqui dos slides. Então eu tenho esse modo normal, deixa eu tirar isso por aqui, tá? Com a estrutura com os slides do lado esquerdo, pequenininho, e o slide que está selecionado aparecendo aqui em evidência. Modo de exibição de estrutura por tópicos, então posso criar tópicos de estrutura aqui. Classificação dos slides, eu consigo visualizar ele assim. Anotações, tá? Se eu quiser colocar anotações de slides, isso não aparece na minha apresentação, tá? Mas fica de anotação. Então ele vai exibindo por slide, uma folha por slide com a sua devida anotação. E o modo de exibição de leitura, que nada mais é parecido com a apresentação em si. Tá? Eu volto aqui embaixo, ó, nos modos. E o modo normal. Certo? Essa questão de slide mestre, tá? Como funciona? Se eu tenho aqui, ó, eu vou adicionar um novo slide, né? Um slide de título, tá? Um slide de título e conteúdo. Tá? Também um slide de título. Pode tomar título ou subtítulo. Lá no exibir,
esse slide mestre, né, é como ele vai usar de template. Então, quando você cria um novo slide de título em branco, não tem busca que vai ter uma caixa de texto assim, uma caixa de texto assim para você editar. Ele busca desse slide mestre. Então, se eu quero modificar como que vai ser, como vai adicionar um novo slide, assim, que eu quero que esse novo slide, esse negócio fique aqui e isso aqui fique aqui, eu tenho que modificar aquelas configurações de slide mestre. Então, ele vai modificar para sempre aquilo ali. Então, eu tenho um tipo de slide para cada um, né? Estilo mestre, para cada tipo de slide, eu vou ter do slide em branco, do comparativo de imagem, todos os tipos de slide que eu tenho lá para criar. Eu modifico tudo isso no slide mestre. Então, aí ele vai passar a buscar o template no slide mestre que você modificou. Tá? Na minha opinião, é melhor a gente não mexer nessa parte, a não ser que seja muito, muito específico o trabalho que você faça. Porque modifica não só essa apresentação, tá? Ele modifica isso no PowerPoint. Então, eu finalizei essa apresentação, vou abrir a apresentação nova, vou criar um novo slide, ele vai puxar do meu slide mestre que eu já mudei. Né? Então, imagina que você trabalha numa empresa, a empresa quer que todos os slides tenham uma marca d'água da empresa. Né? Aí eu posso lá no slide mestre, para não ter que ficar toda vez fazendo isso, modifico o slide mestre e coloco em todos os slides uma marca d'água. Aí toda vez que eu criar um novo slide aqui, vai vir alguma coisa com a marca d'água. Tá? Mais uma vez, qualquer coisa vocês vão me chamando, tá? Eu posso trabalhar com escala de cinza. Tá? E aí todo o meu slide que é colorido vai aparecer em preto e branco. Preto e branco, né? Aquilo lá da escala de cinza, preto e branco é só assim. Ela não apaga a cor, mas ele está trabalhando, mostrando para mim, exibindo isso como seria se não tivesse colorido. Tá? Eu posso criar uma nova janela da mesma coisa aqui. Aí organizar as janelas. Na verdade, eu abri o mesmo documento 2 vezes isso aqui, tá? E alternar. Essa parte de macro, eu entro na parte mais avançada, tá? E aí, se der para a gente ver um pouco de macro dentro do Excel, que faz mais sentido, depois a ideia se aplica aqui também, tá? Mas macro você meio que cria uma ação, né? Você cria um botão, uma macro, uma coisa que vai ficar aqui, que ela executa uma série de coisas, então uma série de configurações. Então, cabe mais lá no Excel, mas eu consigo criar macros aqui também. Então, vamos supor que eu quero criar uma macro para formatar o texto na fonte, na cor e na sombra que eu quero. Então, eu crio uma macro que eu faço isso, e aí toda vez que eu quiser aplicar isso a algum texto, eu seleciono o texto, venho aqui na macro, seleciono a macro que eu criei, executo ela, que ele vai aplicar isso naquele texto. Mas lá no Excel, acho que dá para a gente ver essa parte aí, para você automatizar algumas coisas. No PowerPoint, sinceramente, não convém, não cabe esse tipo de automação, não tem necessidade disso. Tá? Só para finalizar a parte do PowerPoint, aqui nessa parte de ajuda, vocês têm aqui vídeos da própria Microsoft de treinamento, tá? Do PowerPoint. Então, se vocês quiserem buscar uma outra opção, um vídeo explicando sobre um determinado assunto, ao invés de pesquisar no YouTube, alguma outra coisa, dá uma olhada aqui primeiro, dentro do próprio aplicativo, que às vezes tem alguma solução. Compartilhamento aqui, ó.
Então, adicionar comentários de uma apresentação. E ele vai me falar aqui como que eu faço isso. Tá? Então, ele vai me ajudando. Tem algumas coisas que tem vídeos, tem outras coisas que tem imagens, tem outras coisas que tem texto. Eu também tenho novidades dessa versão que eu estou usando. Tá? Então, um compilado de novidades aqui do PowerPoint. Tá? E aí, aqui nesse comentário, se você quiser fazer algum comentário para a Microsoft sobre o PowerPoint. Tá? Alguma coisa que você gostou, alguma coisa que você não gostou, ou uma ideia de melhoria. Além disso, para eu compartilhar esse arquivo, né, eu tenho a opção de compartilhar através de um link, isso aqui, tá? Qualquer pessoa com link. No meu caso aqui, as pessoas do Senac, que eu estou com a conta do Senac, pessoas com acesso, pessoas específicas, tá? Aqui, qualquer pessoa com link, eu falo por quanto tempo que isso vai valer. Vai valer até segunda-feira. Esse link que eu vou passar, eu posso colocar uma senha. Eu posso falar que bloqueio o download. Tá? Aqui. Então, eu consigo compartilhar por aqui, ao invés de ter que mandar o arquivo. Tá? Então, crio um link. E aí eu vou ter o linkzinho aqui, ó. Se eu jogar esse link eu abro a apresentação, tá? Sua apresentação somente de leitura, não tenho permissão para editar esse arquivo. E se eu tentar fazer um download, eu só vou conseguir salvar ele como PDF, né? Eu não vou conseguir baixar ele como PowerPoint. Não dá. Ninguém falou alguma coisa? Se falou, não ouvi. E aí, pessoal? Difícil PowerPoint ou não? Todo mundo já conhecia aí os recursos? Ou tinha muita coisa que não conhecia? Conheci a maioria. Do PowerPoint conheci a maioria também. Ah, que bom. Eu. Não? Bom também. Bom que veio bastante coisa. Só usei uma vez para poder fazer uma apresentação e nunca mais. Então, são programas específicos, né? Então, assim, pensando na turma toda, vai ter gente que vai usar muito PowerPoint, vai ter gente que não vai usar nunca mais, né? Porém, vai ter gente que aí muda de figura, a pessoa usa muito Excel e outra, assim, nunca vai usar só no curso. Então, são coisas bem específicas. Não entendi. O Excel eu uso muito. Então, aí você vai ajudando. Então. Todo dia preciso. Que bom. Bom, com isso a gente finaliza a parte do PowerPoint, tá? Lógico que assim, se surgir alguma dúvida, alguma outra coisa lá na frente, nada impede que vocês me mandem aí a dúvida, me perguntem pelo WhatsApp lá, ou pelo Teams, que eu tento ajudar sim, tá? Assim, eu perdi tal parte, eu estou tentando montar um PowerPoint aqui, lembra daquilo que você falou, não está dando certo, a gente vê sim, tá? Tem uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que eu comecei a usar faz pouco tempo, tá? Não faz parte do curso, mas de certa forma está meio que inserido, né? Existe uma ferramenta nova chamada Sway. Nova sim em termos, tá? Já tem alguns anos, mas perto dos outros aplicativos ela é nova. Vocês já ouviram falar? Sway. Escreve assim, ó, olha nos comentários ali. Microsoft Sway.
Esse aplicativo, o que é bom dele? Ele é gratuito, ele não exige uma assinatura e não exige download também. Tá? Não precisa que você instale nada no seu computador. Dá para usar até para o celular. Tá? Do celular, se você estiver usando o Chrome, quando você ativa lá para ele funcionar como um computador, né, exibir o site inteiro como um computador, dá para você usar ele ali pelo celular mesmo. Tá? O que ele faz? Ele cria apresentações também. Então, vou mostrar aqui para vocês rapidamente o funcionamento dele. Talvez pode vir a calhar aí para alguma situação que vocês precisem aí, tá? Principalmente para quem está estudando agora, quem ainda está na escola, né? E precisar fazer alguma apresentação, você pode usar isso aí, né? Com o seu professor, sua professora lá, que com certeza eles vão gostar. Ver. Aqui eu tenho o Sway, tá? Então, Sway, se eu entrar sway.office.com, eu caio dentro desse Sway. Então, aqui eu não estou logado com nenhuma conta, tá? Então, esse aqui é o Sway. Então, o site dele. Então, eu posso usar via web, eu posso instalar o aplicativo do Windows, da loja da Microsoft, mas o aplicativo dele para o Windows 10, ele é a mesma coisa que o site aqui, tá? É meio que um link para o site. Ele só funciona online. Então, se você tiver offline, você não vai conseguir fazer também. Mas você não precisa ser assinante de nada. O que você precisa ter? Uma conta Microsoft. Então, assim, e-mail Hotmail, e-mail Outlook, qualquer coisa da Microsoft que você precisa ter para você poder acessar. Tá? Então, se você usar qualquer conta sua, você vai conseguir logar lá normalmente. Tá? Então, eu usar minha conta aqui do Gmail é associada à Microsoft. Se eu usar ela aqui, eu consigo usar o Sway. Eu não tenho assinatura nenhuma. Tá? Então, o Sway, eu posso criar boletim informativo interno, currículo, apresentação profissional, portfólio, projetos faça você mesmo, histórias de férias com fotos, anúncio, atualização de status, criar um blog, boletim informativo, portfólio de foto, apresentação, currículo de artista. Então, aqui são alguns modelos de exemplo que existem. Tá? Tem alguns outros Sways aqui já criados, prontos, para você ver como funciona. Então, eu vou pegar um aqui de exemplo, que é um arquivo já pronto. E esse aqui já é o modo de apresentação dele, tá? Como que ele funciona. Então, o que eu quero que vocês reparem aí. Por exemplo, essa imagem aqui, ela está animada, ela está se movendo lentamente. Tá? E aí eu vou rolando aqui para baixo, ó, meu Sway. Tá? Então, isso aqui já é um Sway pronto. Informação, texto, né? Imagens, as animações. Então, imagina que eu estou precisando fazer uma apresentação, eu posso mandar, ao invés de mandar um PowerPoint, eu posso mandar isso aqui para a pessoa. Montar desse jeito aqui. E qual que é a grande vantagem desse Sway? É a maneira que você monta ele. Tá? Então, se eu for criar um Sway novo, que eu quero mostrar para vocês, ele funciona usando esses cards. Tá? Isso aqui eles chamam de card. Eu estou no modo de enredo, onde eu vou escrevendo os cartões, os cards que existem. Então, tem aqui um card de título. Tá? Então, posso pôr aqui, ó, meu primeiro Sway. Tá? Eu tenho aqui como destacar, enfatizar e destacar esse texto. Tá? Esse enfatizar seria equivalente ao negrito, e isso aqui é equivalente ao itálico. Tá? Então, eu quero enfatizar ele. E aí eu quero colocar uma imagem de fundo. Se eu clico aqui, ele começa a buscar imagens, tá, relacionadas com o texto que eu coloquei.
Né? Se eu colocar aqui, por exemplo, Ribeirão Preto, e aí eu vou buscar imagens, ele busca sozinho já aqui, cidades, Ribeirão Preto, Campinas, Franca, sozinho. Tá dentro do Bing. Eu ainda posso colocar uma imagem que eu tenho no computador, tá? E em outras fontes. Esse Flickr aqui para armazenamento de foto, esse Pict também, o OneDrive, que é a nuvem da Microsoft, ou eu posso pegar aqui do próprio Bing, ou do YouTube, ou do meu computador. Bom. Meu primeiro Sway. Então eu tenho aqui uma imagem. Eu vou pôr essa imagem aqui, eu gostei. Vou colocar ela. Tá? Então eu já tenho aqui para o primeiro card. E eu quero ver como que está ficando. Eu clico aqui, ó. Ele já colocou a imagem de fundo e colocou o texto aqui. Eu não coloquei nada desse texto de cor, de nada. Tá? Então ele vai fazendo essa parte sozinho. Então tem a minha imagem aqui. Eu posso mudar esse ponto de foco. O que eu quero que apareça dessa imagem? O que eu quero que ele enfatiza? Se eu marco aqui que a imagem inteira é importante, ó, ele vai ficar assim. Se eu falar para ele que eu tenho pontos de foco, ou seja, eu quero que ele foque nisso aqui, tá? Ele vai forçar a mostrar essa parte da foto aqui. Ah, não gostei dessa foto, né? Eu posso mudar. Vou outra. Vou entrar. Aqui já tem vídeo. É mais bonitinho, né? Deixar assim mesmo. Aí eu vou adicionar um outro card. E aí tem o cards de texto, título, texto, mídia, pode ser imagem, vídeo, áudio. Esse inserir, para eu colocar, tipo, código de outros sites, tipo Twitter, né, essas coisas. Tem alguns códigos que eles disponibilizam para você colocar. E eu posso criar grupos, né? Grupos automáticos, de grade, de comparação, de pilha, né? Então eu posso colocar aqui um slide de título. E eu posso escolher aqui uma imagem de fundo. Vou pegar do meu computador aqui que está imagem mais bonitinha. Só isso. Isso, né? Quero a imagem inteira. A diferença que dá ali no resultado, olhando pelo computador e pelo celular. Vamos ver como ficou. Posso usar ponto de foco para mostrar isso aqui. Aí está carregando. Campo de girassóis. Eu também posso enfatizar e destacar esse texto. Enfatizar e destacar. Fico mudando mudou a cor. Aí eu vou adicionar aqui um slide de um card de texto, né? E vou pegar vou enfatizar um, vou destacar outro aqui.
E aí eu posso falar que esse texto eu quero que apareça pequeno ou grande. Vamos ver. Estou sempre verificando como está ficando. Tá aqui um, aqui o outro. Então, posso criando apresentações aqui, inserindo imagens, posso inserir arquivos do Word, do Excel, do PowerPoint, PDF, tá? Eu posso organizar isso de uma maneira, por exemplo, pegar esse card, trazer ele abaixo, tá? Essa imagem aqui. Posso pegar esse card de bobeira aqui para lá também. E posso colocar um link aqui dentro de vídeo, de qualquer coisa. E aí, enfim, eu posso trabalhar aqui dentro do design. Então, estou trabalhando dentro do enredo, que eu me preocupo somente com o texto, e aqui eu me preocupo mais com o design. E aí aparece o botãozinho de estilos aqui, ó. Dentro de estilo, eu posso modificar o estilo. Não gostei muito disso aqui. Eu tenho um botãozinho aqui, ó, Remix. Aí ele vai alterar todo o layout para mim. Se eu clicar de novo, ele vai alterando. Agora colocou até de lado, tá vendo? E aí eu consigo, ó, voltar para os anteriores que eu fiz. Se eu não gostei de algum desses. Tá? Não gostei aqui de nada que o Remix me deu. Então tem algumas opções, ó. Esse aqui, onde as fotos vão ficar em preto e branco. Esse aqui as fotos vão manter coloridas. Tá? E aí eu vou tendo vários aqui desse mesmo estilo que só vai mudando algumas coisas. Eu tenho outros estilos, como esse. Esse já tem algum tipo de animação. Tá? Uma animaçãozinha mais moderada, mais enfatizada aqui. E eu tenho até alguns exemplos mais parecendo papel de carta, né? Olha lá. Então, assim, qual é a ideia disso? Eu não me preocupar com o design. Eu me preocupo com o texto. Ai, que bonitinho. É fofo, fala a verdade. Ó. E eu organizo tudo para mim. Então, a ideia é não perder tempo com o design. Eu tenho exemplos prontos, coisas prontas, ou até eu não usar nada. Eu aceito o que ele está me dando aqui de opção. Tá? O que eu posso mudar aqui no design? A maneira que isso vai funcionar. Se é vertical, se é horizontal, ou se é como se fosse slides, que eu vou mudando aqui. Ó. Tá? Tem essas três maneiras. Mudo aqui o tema que eu quero. E se eu não estiver satisfeito com o tema, se eu quiser mudar coisas relacionadas a esse tema, eu tenho personalizado o tema. Tá? Eu posso alterar a fonte que o tema está usando, né? Deixar assim mesmo. Eu posso mudar a ação, se eu quero moderado, mais estilosinho intensa, o tamanho desse tema, tá? E as variações de cor que eu tenho dele. Certo? E aí eu tenho aqui uma apresentação feita com Sway. Como que eu passo isso para outras pessoas? Compartilhando. Qualquer pessoa com link pode somente exibir, pode exibir e editar o Sway. Pega esse link aqui e manda para a pessoa. Posso pegar um link visual. Você pode dar dentro do e-mail, isso aqui, e ele vai aparecer desse jeito, mais um Sway para a pessoa clicar para visualizar. Tá? Tem o link visual ou o link normal, um linkzinho desse aqui. Se voltar
Eu tenho alguns sways que eu fiz aqui, né, para uns alunos aqui, por exemplo, para criar um portfólio. Né? Então, criei. Isso aqui eu usei para os alunos, para eles verem. Se eu mostrar aqui para vocês como ficou, toda imagem que eu peguei da internet e o texto que eu coloquei aqui. No caso desse aqui, eu não mudei nada no estilo. Ele criou esse estilo sozinho, eu gostei, eu deixei assim mesmo. Então, você pode, por exemplo, entregar um trabalho desse jeito. Aqui, ó, coloquei várias fotos empilhadas. Tem essa opção na hora de eu colocar fotos empilhadas desse jeito. Você vai clicando, ela vai mudando foto para foto. Tá. Esse aqui foi um sway feito por aqui. Tá? Esse aqui também. Uma outra turma. Okay, tinha uns comandos que eles iam usar. Eu coloquei até um gifzinho de toques finais. Estavam os comandos. Eu precisava passar esses comandos. Normalmente, o que eu fazia? Um bloquinho de notas. Mandei isso aqui. Tá? Ficou interessante também. E aí, por exemplo, se quiser um negócio não se preocupar menos ainda, você fazer um currículo, por exemplo. Eu gostei. Você gostou disso aqui? Ah, gostei. Então eu vou editar ele. Então ele prepara o modelo, já pronto, e você só edita. Tipo, o título do currículo, coloca os seus dados que estão aqui, né? A experiência profissional, você pode colocar aqui. Então ele já está todo pronto para você só preenchendo no final. Aqui um currículo diferenciado. Tá? E aqui eu coloquei por exemplo, o currículo e o Word aqui que a pessoa pode visualizar. Tá? Então, posso pegar exemplos prontos. Aqui eu quero tirar esse aqui daqui. Ó. Esse aqui também. E aí tem os exemplos prontos. O que você pode fazer. Né? Algumas coisas. Uma apresentação qualquer. Pode perguntar? Por favor. Eu só não entendi. Ele está dentro do PowerPoint ou a gente tem que baixar esse aplicativo? Não, então você não baixa, tá? Você entra no site só, sway.office.com, tá? Loga com uma conta sua da Microsoft. Você não precisa ser assinante do Office. Tá? E ele é gratuito. Para usar, você usa direto do navegador mesmo e ele fica salvo lá na sua conta. Você não precisa se preocupar em fazer download ou salvar. Ele fica salvo na internet mesmo, na sua própria conta. Então, qualquer micro que você logar com sua conta, vai aparecer os arquivos de Sway que você já fez. Que é bem, bem legal. Tá? Eu faço Office sem ter 5, sabe? Daí ele fica, tudo que vier de atualização, o ano inteiro fica atualizado. É pouquinho. Mas mesmo assim que eu falo, que eu acho interessante, que é mesmo para quem não tem nenhum tipo de assinatura. Tá. Mesmo que você não tem, ele funciona também, tá? Ele é gratuito mesmo. Então, assim, o que você precisa ter? Um e-mail da Microsoft. Então, aquela situação assim, mas eu não tenho nada, cria um e-mail do Hotmail aí, pronto, já está valendo. Okay. Já consegue usar ele, tá? O que mais que ele te dá de informação? Dentro dos seus Ways, quando você compartilha, ele mostra quantas visualizações teve. Tá? Aí o que tem de diferente
o que tem de diferente é que quando você tem uma conta, uma assinatura do Office 365, ele aparece alguns recursos de análise, né? Então, por exemplo, esse aqui, essa minha conta, ele não tem recurso de análise. Tá? Essa minha não tem. Aí, se eu tivesse uma assinatura, aí eu ia ter um recurso de análise aqui. Aí ele ia fazer a análise do meu Sway, né? Quantas exibições, eu tenho um exemplo aqui, ó, quantas exibições foram feitas, o tempo médio de cada pessoa nessa exibição, por exemplo, aqui foram 3 minutos, conclusão média, 75%, terminou de ver o Sway, e aí eu tenho aqui, ó, desses 80, 3 deram uma olhada, ou seja, não viram todo o arquivo, ou viram muito rápido, 25 deles fizeram uma leitura rápida, né, e 52 pessoas fizeram uma leitura mais aprofundada, ou seja, levaram mais tempo aqui dentro. Então, ele faz uma análise dos visitantes, daquele Sway que você compartilhou. Tá? Então, você consegue ter uma noção, não de quem viu, mas como que aconteceram essas visualizações. Legal. É interessante. Como eu falei, não é um negócio tão novo, tá? Deve ter uns 4, 5 anos já. Mas ele foi mudando. Esse aqui é o jeito que ele está hoje. E a minha esposa precisou fazer um treinamento desse Sway no final de semana. E por conta da escola dela, ela teve que fazer um treinamento e elaborar um Sway desse. E eu achei interessante, comecei a ver, comecei a usar, tô achando super legal. Né? Então, para várias situações, convém mais do que você montar um arquivo do Word, que você montar um PowerPoint, né? Então, imagina que você vai fazer, que é muito comum lá no Senac, no curso técnico, fazer apresentações de grupo. Né? Então, pessoal, vocês vão fazer uma apresentação e falar sobre determinado assunto. Né? Você para em grupos, faz tipo um seminário. Então, para esse seminário, onde é importante, no caso, a informação, seria ideal passar a usar esse Sway. Né? Então, eles montam, jogam as ações da pesquisa que se fizer e não perde tempo com o design. Deixa o próprio criar o design. E dá para lá fazer uma apresentação muito boa. Né? Fica bem interessante. E para outras situações também, fazer uma apresentação de fotos, família, compartilhar com a família. É bem legal. O legal é que, assim, para quem vai assistir, só precisa ter internet. Funciona do celular, funciona do tablet, notebook, computador. Não, independe do sistema operacional, né? Ou seja, se você está usando computador e a pessoa usa Linux, vai conseguir ver do mesmo jeito, porque ela roda no navegador. No celular, se você fez no computador da Apple e a pessoa está com o celular do Android, vai conseguir ver, a pessoa com o celular da Apple vai conseguir ver do mesmo jeito, não muda nada. E independe de instalação, você não precisa instalar nada. Então, o teu computador bem fraquinho mesmo, né? Você vai conseguir fazer ele, esse Sway da mesma agilidade, com a mesma velocidade que eu fiz aqui. Se você tiver um computador mais modesto, né, um bem fraquinho mesmo, ou se você tiver um supercomputador, vai funcionar do mesmo jeito, porque isso tudo está sendo processado lá na internet, né? Lá na Microsoft, pela internet. Né? Então, assim, depois dê uma olhada nisso aí, é bem interessante, bem legalzinho. Bisonho, Pode falar. ele ele tem algumas funções mais ou menos igual o Canva? Canvas. Ele é Canva, né? Oi? O Canvas, você disse, é cortado. Você só pegou. É um pouco parecido. Um pouco parecido. Cortando. Tá cortando, não tá dando pra entender. Melhorou meu áudio? Melhorou. Canvas não é? O Canvas é usado para fazer tipo logo, não é? Tipo umas imagens. Também. Mapa mental.
Eu usei ele para fazer o logo da empresa do meu pai. É, É meio complicado de usar. então, tem gente que ama aquilo lá, né? Eu já não usei muito, então depende muito da situação. Lá no Senac eu usava muito o pessoal assim, fazer treinamento, montar mapa mental, diagrama, né? Mas para essas apresentações assim, eu falo que ele está entre você criar ah, um PowerPoint, esse Sway, né? Ele está entre um PowerPoint, é uma apresentação, mas não tem todos os recursos que o PowerPoint tem. Então, quando você precisa de um negócio mais simples, vai ele no lugar. E um WordPress, né, aquele site do Wix, que você monta um sitezinho bem simples, com informações só para a pessoa ir vendo, né, que você pode fazer um portfólio pessoal, você pode fazer um currículo pessoal, uma apresentação pessoal. Tem muita gente que faz isso usando um site. Você precisa da propaganda do Wix mesmo que aparece, né? Monte seu site em 3 minutos. É muito parecido mesmo com isso. Ele é bem simples de usar, esse Wix. Então você monta meio que, não é um site, mas é uma apresentação que roda via web, somente via web. Lá no Sway, você tem a opção de baixar o arquivo em PDF. Né? Você pega lá o arquivo que você montou do Sway, ele tem uma opção de você exportar ele, e ele te dá a opção de Word e de PDF. Se você exporta para PDF, ele fica um arquivo como se fosse o do Word também, mas não exatamente com aquela mesma graça que teria ele rodando no site, né? É bem diferente. Vai ficar bem mais bonitinho lá pelo site mesmo. Mas é uma ferramentinha bem legal que eu queria ter mostrado para vocês, que eu vi. Eu estou passando para todo mundo porque comecei a perceber que há muita gente que não conhece. Né? Assim como eu não conhecia, achei que eu que estava perdido. Até para minha equipe lá eu comecei a mostrar, o pessoal também conhecia. Né? Então eu falei, então vamos ver se negócio de graça funciona bem, né? Por que a gente não está usando? A mesma coisa do Teams, né? O Teams já estava aí, já estava funcionando e a gente não tinha o costume de usar. No caso lá, a gente lá no Senac, né? Podia estar usando já há mais tempo. Certo, pessoal? Dúvidas por enquanto? Não? Não. Então, tá bom. Vamos seguir lá e começar a falar do Word, tá? Vou abrir um documentozinho aqui. Vou compartilhar minha tela aqui, tá? Então, aqui é a telinha do Word. A gente vai começar a ver muita coisa parecida que a gente viu no PowerPoint, tá? Algumas coisas são bem parecidas. Então, eu vou criar um documento novo em branco aqui. Eu tenho exemplos prontos aqui também, tá? Modelos, que eu tinha lá no PowerPoint. Modelo de relatório, modelo de calendário, calendário compromisso, currículos, folheto de restaurante, educativo. Então, tem várias coisinhas prontas que eu vou só editando. E eu tenho o documento em branco, que é o que eu vou escolher.
tá? Primeiro, detalhe que eu quero mostrar é a respeito do arquivo. Tá? Então, assim, eu tenho aqui, se eu for em arquivo, informações, eu tenho aqui as informações de propriedade do arquivo. Isso lá vale no PowerPoint também, quando foi criado, um título que eu posso adicionar aqui, as marcas que eu posso adicionar, marcas de busca, comentários que eu também posso colocar em relação a esse arquivo, né? E ele já me mostra o tamanho, ele ainda não foi salvo, tempo total de edição, total não só de hoje, de sempre, páginas, palavras, e ele já coloca também autor. Eu posso adicionar um outro autor aqui também. A última modificação e todas as propriedades desse documento. Tá? Se eu quiser mudar. E aí, eu tenho essa parte aqui, ó, proteger o documento. Isso aqui me permite fazer um monte de coisas, como, por exemplo, criptografar um arquivo. Tá? Isso vale para qualquer tipo de arquivo do Office. Tá? Word, Excel, PowerPoint aceita isso. Mostrando mais no Word que é mais comum. Se eu criptografar esse arquivo, o que acontece? O que é criptografar? Alguém sabe? Criptografia? Já ouviu falar nisso e sabe o que é? Já ouvi falar. Já ouviu falar, né? É meio que criar códigos para cada letra, acho. É meio baralhado para a pessoa não saber o que está escrito. Só Sim. Quem criou este código. Exatamente. Esse é o conceito mesmo da criptografia, tá? E o que ele faz? Na verdade, na prática, a gente não enxerga isso funcionando. Então, quando eu faço a criptografia desse arquivo, ele criptografa esse arquivo usando uma chave de criptografia, né, um método de criptografia, e esse arquivo ele fica ilegível, a não ser que você tenha a chave de descriptografia. Tá? No meu caso aqui, quando eu criptografo esse arquivo, eu coloco uma senha. Qualquer senha, tá? Você está vendo que eu coloco uma vez só, então não posso errar. Então, vou colocar uma senha bem difícil. 1, 2, 3. Então, criptografar esse arquivo com uma senha. Essa senha vai ser a minha chave de descriptografia. Então, assim, qualquer um que tiver a senha vai conseguir ler o arquivo. Então, quando eu criptografo esse arquivo, toda vez que eu for abrir ele, eu vou precisar da senha para poder descriptografar, para conseguir visualizar esse arquivo. Se eu não descriptografar, eu não consigo visualizar o conteúdo do arquivo. Se eu perder a senha, eu nunca mais vou conseguir ver esse arquivo. Tá? Então, ela está criptografada por senha. No próprio Windows, existe a possibilidade de a gente criptografar uma pasta, só que essa criptografia ela não está relacionada diretamente com a senha, somente com a senha. Ela está amarrada com o usuário. Então, assim, a criptografia é o meu arquivo, meu usuário é Guilherme. Tá? Aí tem a minha esposa aqui, tem o usuário dela. Se eu criptografo uma pasta, e ela vai estar associada com o meu usuário. Se eu entrar com qualquer outro usuário e tentar visualizar esse arquivo, eu não vou conseguir. Para eu conseguir visualizar esse arquivo, basta eu entrar com o meu usuário. Então, o arquivo não fica com senha, diferente aqui do Word. Esse arquivo ele vai ficar com uma senha. Não estou só colocando uma senha, eu estou criptografando. Então, qual que é a diferença disso? Uma senha está ali liberando um acesso. Né? Se eu quebrasse esse acesso, se eu desse a volta para essa senha sem ter que colocar a senha, eu ia encontrar o arquivo. Eu só destravei o portão. Né? Nesse caso aqui, sem a senha eu não consigo destravar, não consigo entrar. Não existe um caminho, não dá certo. Só se eu colocar a senha. Tá? Então, mesmo que eu copie esse arquivo para outro local, tente abrir com outro arquivo, outro programa, não vai funcionar, tá? Somente com a senha. Então, toda vez que eu for fazer criptografar com senha, tem essa necessidade de fazer isso, tem que anotar se é uma senha. Primeiro, fala aqui, ó, um negócio que eu acho muito errado. Recomendo manter uma lista das senhas. Então, isso aqui, para mim, já mata. Então, você vai ter uma lista de senhas, tem que ter um cofre, né? Para sua senha guardada.
Porque sempre mais seguro for, melhor. Então, se você tiver condições de não anotar em lugar nenhum, seria o ideal. Né? Se tem que anotar em algum lugar, seja um lugar bem escondido, né? Bem secreto ali, ou de uma forma que só você entenda. Seria o ideal. Tá? Mas qual que é a ideia de criptografia? Você pode perder sua senha. Cria uma senha que você se esqueça. Cria uma senha complexa, porém que você não esqueça. Que é a complexidade da senha. O maior, melhor. Mesmo que seja só letra e número. Mesmo que não tenha teste especial. Quanto maior, melhor. É melhor uma senha, vamos dizer, simples, né? No sentido dela ter uma palavra, um texto, alguma coisa conhecida, mas que ela seja cumprida, extensa, do que uma senha complexa, mas pequena. Né? Tipo, arroba, T maiúsculo, zero, sabe? Tudo variado, sim, mas uma senha pequena. Então é melhor você ter uma senha comprida. Pode ser uma frase que você gosta, pode ser uma coisa nada a ver que você acaba guardando, aí é de cada um, né? É bem pessoal. Mas você pode perder, senão você não consegue mais abrir esse arquivo. Né? Você perde totalmente, não tem como recuperar. Diferente do celular. Né? Você colocou a senha no celular, você perdeu, você tem uma senha do seu e-mail, você perdeu, você tem outros métodos de pedir para isso ser alterado. Né? No final das contas, você consegue provar que você mesmo para a empresa e eles acabam resolvendo o seu caso. Nesse caso aqui tem como. Tá? Não tem jeito de fazer isso. E ele vai sempre criptografado. Para eu descriptografar esse arquivo, eu preciso abrir ele. Né? Para eu abrir ele, eu vou ter que colocar a senha. Coloquei a senha, eu venho aqui no mesmo lugar, criptografar com senha, vai estar os números da senha aqui. Eu venho e apago, deixo em branco e dou um OK. Se eu dei um OK aqui com a senha em branco, o arquivo está descriptografado. Tá? Então, como é que seria isso? Vou colocar uma senha aqui. Né? Digite a senha novamente. O documento está protegido. Vou salvar meu documento aqui nesse computador mesmo. Deixar lá no Downloads. Está aqui salvo. Vou lá no meu Downloads. Meu arquivo. Cadê? Salva em outro lugar, gente. Cuidado, tá bem? Documentos, downloads. Tá aqui, ó. Meu documento protegido. Se eu coloco a senha errada, senha incorreta, o Word não pode abrir o documento. Tá? Coloco a senha certa, ele abre o documento. Abriu o documento, descriptografou, né? Salvei ele de novo, fechei de novo. Abri de novo, vai pedir senha de novo. Descriptografou. Não quero mais criptografia, não quero mais senha. Volto aqui no meu arquivo, informações, está protegido, né? Quero descriptografar. Eu tiro a senha daqui e dou um OK. Tá? Volto lá, salvo, saio. Não está mais protegido. Tá? Então, o que acontece? Às vezes a gente coloca a senha nele, coloca a criptografia e depois esquece como tira. Tá? No mesmo lugar que você colocou. Exatamente no mesmo lugar. Não tem um descriptografar, não tem um remover segurança aqui. Então, você tem que entrar aqui e tirar a senha mesmo. É bem besta, né? Mas é assim mesmo. Tá? Então, assim, isso funciona lá no Excel, no Word que a gente está, no PowerPoint também. Tá? Então, todos eles permitem que você criptografe o arquivo e consiga colocar algum tipo de segurança, né? Se for um documento que exige segurança, é importante colocar. Porque se cair em mãos erradas, a pessoa sem a senha não consegue fazer nada. Né? Imagina que você tem um arquivo onde você
guarda informações relacionadas a banco, sei lá, coisa importante. Estava com pendrive, né? Aí você fica naquela, poxa, tomara que tenha caído na água, que alguém tenha pisado em cima, porque se alguém pegar aquilo lá, tô ferrado, né? Então você já vai ficar naquele desespero. Se está criptografado, o desespero é menor. Ainda dá um desesperozinho, né? Então você começa na internet, você vê que tem tem uns métodos que tenta fazer isso, né? Não sei se vai funcionar, mas tem algumas coisas que fazem isso. E o medo é menor, né? Então se está criptografado, não, tá lá, tá seguro, não vou perder, certo? Eu vou aproveitar aqui dessa primeira aula de Word, eu vou mostrar um Sway, tá? Só vou mostrar algumas dicas de Word para vocês. Eu vou aproveitar um que eu fiz e eu vou compartilhar ele com vocês também, tá? Então aqui, ó, algumas dicas de Word. Talvez vocês já saibam, né? Tô comendo bola, mas, por exemplo, aqui eu tenho um texto, né? E aí eu quero alterar um texto de uma seleção como essa aqui, né? Então, o que eu teria que fazer? Selecionar isso, selecionar esse pedaço, né? Eu quero fazer uma seleção retangular aqui e alterar esse pedaço. Tá? É um jeito bem fácil, né? Alterar as propriedades de uma seleção de texto. Essa dica pode ser útil em situações bem específicas, tá? Então, não sei uma situação onde que seria útil isso, mas se você quiser fazer, basta você segurar a tecla Alt, teclado, enquanto você clica e arrasta com o mouse, você vai conseguir desenhar um retângulo. Depois de selecionado, é só alterar a formatação, né? Então aqui, ó, na prática. Vou colocar um texto aqui, né? Vou mostrar isso aqui também. Então, segurar a tecla Alt. Estou segurando. E vou fazer uma seleção, ó, do jeito que eu quiser aqui. Quero fazer uma seleção assim, ó. E aí, nessa seleção, eu vou mudar a fonte para vermelho, negrito, itálico, vou aumentar a fonte também. Tá? E aí eu vou pegar e fazer um outro Alt aqui. E vou deixar ele texto verde, negrito, né? E aí eu posso pegar uma outra parte aqui também e deixar ele, sei lá, azul, negrito. Tá? Dá para mudar usando isso aqui. Não sei qual que seria o uso mais legal disso aqui, né? Mas funciona. Dá para fazer, tá? Então você altera as propriedades de uma seleção retangular. Porque normalmente a gente seleciona o texto, assim, né? Então seleciona isso aqui, eu quero selecionar só isso e isso, só com o Alt. Gerar texto aleatório, que eu acabei de fazer. Tem duas opções, o Loren, tá? E o Rand. Então você vai colocar dentro do Word esse código, igual, Loren, abre parênteses, o P, que não é P que você vai usar, não vai usar P, P,L. Então P de parágrafo e L de linhas. Então você vai substituir o P e o L por um número, né? Quanto você quer gerar um texto aleatório só para preencher o seu texto, só para preencher o Word, para eu poder fazer na aula aqui, por exemplo, eu uso muito isso. Então, posso usar o Rand, abro o parênteses e coloco quantos parágrafos eu quero. Eu quero 15 parágrafos. Com quantas linhas cada um? 5 linhas cada parágrafo. Fechei ele vai gerar um texto. Tá? Então, tenho 15, não lembrar quanto que é. 15 parágrafos, cada parágrafo com 5 linhas. E de onde ele pegou esse texto? O Rand, ele pega o texto do próprio ajuda do Office, tá? Do arquivo de ajuda. Ele pega lá texto aleatório do ajuda do Office.
né? Então, se eu preciso de texto aqui para poder fazer uma formatação, para fazer teste, para fazer alguma coisa, é melhor do que eu ficar digitando. Melhor do que eu falar para você, gente, vamos digitar um texto aí. Não é curso de digitação, né? Pelo amor de Deus. Então, a gente pode usar um texto sim. O Rand, ele pega esse texto aleatório do ajuda, o login, vem do login. Opa. Ele faz a mesma coisa, só que ele muda o texto. Certo? Ele muda um pouquinho. Pode falar. Essa explicação do fazer alteração de propriedade do texto e gerar texto aleatório, você pode enviar em PDF, por gentileza? Posso? Desse aqui, você fala? Essas explicações. Porque está meio que cortando bastante, aí eu vou ler e vou tentar fazer eu aqui. Ah, tá. Está cortando muito? Está cortando. Manda no grupo, professor. O É mais PDF, fácil. né? Beleza, então. Obrigada. Fazer assim, então. Prontinho, mandei lá, viu? Vocês deem uma olhadinha lá nele, então. Fazer o seguinte, então, pessoal. Eu vou depois dar uma mexida aqui no meu microfone, fazer uns testes, porque na aula de ontem também falaram disso aí do corte. Tá? Então, vou ver só um outro aqui, porque eu estou usando de webcam aqui esse aqui é meu celular, que vocês estão vendo. Tá? Então, eu pego o áudio do meu celular. Mas eu vou fazer um teste com outras coisas aqui e aí depois a gente vê direitinho, tá? Porque senão vai ficar cortando, é muito ruim, tá bom? Então eu compartilhei lá essas dicas do Word e na próxima aula então a gente começa eu vou perguntar dessas dicas, né, se vocês conseguiram fazer, e a gente segue com a parte do editor de texto. Tudo bem? Ok. Então tá ok, então, pessoal. Durante a semana, qualquer dúvida, podem me chamar, tá? Ok. Então, tudo bem, então, pessoal. Então, por hoje a gente fica por aqui. Tá Ok? joia. Obrigada. Beleza, professor. Obrigado. Obrigado. Falou. Obrigado vocês aí pela atenção. Tá. Boa semana para vocês também. Tudo de bom. Vamos ver, torcer para a gente ficar no amarelo, todo mundo logo, para a gente voltar para o cenário. Sim. Tchau, tchau. Tchau.